Que bom que estamos no ar. O programa é Nivaldo do Vale, pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Temos aqui o Sérgio Souza na direção e no comando técnico aqui na sonoplastia, digamos assim, o Juca e é com a companhia do Joaquim, que está sempre arrumadinho, né? É maravilha. Recado novo, olha, Recado Novo, o programa que eu, que eu transmitia em outra rádio, viu? Veja só, a lembrança, Recado Novo. Recado Novo é a Bíblia, é o Evangelho, enfim. No nosso programa tem o objetivo de divulgar a psicanálise e também a gente intercala com música. Pode ser, Juca. Eita, nós, hein? Eita, nós. Olha, queria saudar aí o Manuel Souza, a Marli Gomes, e lá no Paraná, oeste do Paraná, o Marley e a Vânia, lá na Bahia. Saúde, paz e fé na bagagem. Saúde e paz para todos os nossos ouvintes e também os nossos internautas. Bom, o meu programa é Nivaldo do Vale, aqui neste, nos canais, enfim, e nesta rádio, temos aqui o objetivo de divulgar a psicanálise. Né? E também, se você quer discordar, acrescentar, perguntar, você pode fazer a sua participação pelo WhatsApp. Escreve aí, operadora 11, para você que está fora de São Paulo, operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. Então, vamos de conteúdo, né? Muitas vezes a gente precisa de ser ouvido, a gente precisa de abafar, falar, porque muitas vezes a pessoa, a gente não consegue, quem sabe até segurar o que vem de dentro da gente, os desejos bons ou ruins. E dependendo de para quem a gente fala, piora. E se a gente fala no lugar certo, para a pessoa certa, pode ajudar. E a psicanálise foi fundada por Freud, que viveu de 1856 até 1939. Freud foi aquele estudioso, pesquisador, inveterado, trabalhador, inteligente, preparado, que deixou para o mundo um legado. Ele achou que tinha que fazer história e fez mesmo, criando a, a psicanálise. Muitos dissidentes dele não concordaram com ele, discípulos seus até, e fundaram a psicologia em várias vertentes, enfim. De qualquer forma, a psicanálise é um saber que ajuda a gente a interpretar a gente mesmo e o que está aí ao nosso redor. De repente, a interpretação inteligente, preparada, ajuda a gente a se livrar da angústia. Né? É interessante que eh, eu mesmo estava hoje querendo adiantar um compromisso e não pude adiantar o compromisso. E a pessoa disse, não, é daqui 1 hora. Eu fiquei nervoso, fiquei bravo. Não, fiquei bravo. Pensei comigo, né? De repente eu falei, mas que interessante. Como que eu sou assim? Não precisa ser assim. De qualquer forma, dentro da gente vem, de repente, aquilo que incomoda, né, o próximo e a gente também. Né?
qualquer forma, a psicanálise é um saber que ajuda a interpretar pequenas coisas e também as coisas grandes, né? E, tipo assim, tem pessoa que vive a vida inteira sem ter uma identidade própria, sem ter uma, digamos, uma completa direção, né? Ela acaba, muitas vezes, até ela impede a si mesma de ter uma evolução normal, né? Para uma construção de uma personalidade, digamos, sadia, uma personalidade, digamos, de bom caráter, não é? E tem pessoa também que tem a facilidade ou até a necessidade de ser aquela pessoa em que é um tipo um camaleão, né? Tipo um camaleão, digamos assim, né? Ele muda de cor, muda de roupagem. Eu lembro que lá na Bahia, na chácara eh, do meu avô, e mesmo na mata, tem aqueles pássaros, né, que eles ficam de acordo, a cor deles é da cor da palha seca. Você não distingue o pássaro, né, no meio da palha seca. É um mecanismo de defesa da natureza, né, para se defender do predador, ele fica ali camuflado, né, camuflado. Às vezes você pode encontrar coruja assim, ela fica mais ou menos daquela cor, quando olha os olhos arregalados, sai da uma distinção. Fica mais fácil de ser alvo. Enfim, de qualquer forma, tem pessoa que não tem necessidade de estar sempre com novos conhecidos, novos amigos, porque ela tem que falar, tem um repertório, digamos assim, em que inclui, digamos, personalidades diferentes. A pessoa é muito ambivalente, né? Uma pessoa que, digamos, que é borderline, né? Você não sabe, né, o seu sentimento psíquico, né? A construção dos seus sentimentos tem hora em que são bons e tem hora ruins, provocativos, diminuem os outros, enfim. E tudo isso é muito importante a gente analisar, porque geralmente as pessoas são difíceis, ou amáveis, ou boas, de repente, tudo depende da sua história, até antes de nascer, o que você herdou, né, dos seus pais, dos avós, enfim. De qualquer forma, em tudo, né, em tudo que a gente externa, vem de dentro da gente, mas a gente acumulou aquilo dentro da gente, em todo o ambiente que a gente viveu, foi criado, né? Tudo que você recebeu desde quando nasceu. Volta e meia, eu costumo lembrar aqui das fases em que formam a personalidade da gente, né? Aquela, tipo, a fase oral, quando a gente conhece o mundo pela boca, começa a ter prazer pela boca, de sugar, de mamar. Tem gente que nunca para de sugar a vida inteira, viu? Nunca deixa o peito da mãe ou de alguém em algum lugar, e ela fica sempre desprotegida, medrosa, né? E vítima também, até do que ela vive, porque às vezes nunca está contente, enfim. De qualquer forma, a fase oral é uma fase importante. E depois, a fase que Freud denominou, digamos, a fase anal, é a fase que a criança começa a perceber que ela faz xixi, que molha, que incomoda, ela começa a perceber que precisa de trocar,
trocar as fraldas, enfim. E a gente, né, que foi criado sem fralda, era pano mesmo que lavava, que trabalho dá. E se você tem alguém perto de você, quando criança, seja quem for, que grita contigo, que briga, que te despreza, que te deixa abandonado, abandonada, né? Aquele sentimento vai para a vida. Tem gente que vive a vida inteira sentindo abandonada. O Joaquim que não, né? Que o Joaquim não tem essa crise, não, né, ô Juca? Ele, quando não dá certo aqui, ele bate outra porta, ele vai no aniversário do vizinho, da vizinha, ele vai longe, não? Então, o Joaquim não tem esse... Mas é verdade. Tudo que a gente recebeu nessa fase de 2 anos até 3 e meio, enfim, aí aquele período do desfraudamento, hoje se fala muito disso. Eu lembro de uma professora que contava, olha, lá na escola que eu trabalho, não é? Que é também escola, e muita gente chama de creche, enfim, que a gente educa, a gente tem criança que a gente esforça para tirar a fralda dela quando está na escola. Quando ele volta das férias, a mãe não disse, mudou tudo. A criança, né, não é incentivada a deixar a fralda. Né? Enfim, de repente, e tudo isso forma a pessoa. Também é outra fase que Freud chamou de frase fálica, a frase de Piana, né, que a criança começa a pensar um pouco, falar não, sim. A criança começa a falar e não pode falar para os vizinhos irem para a visita o que acontece em casa, e a criança fica meio reprimida. É a parte da castração. Não, não, sim, sim, é muito um pouco sim, enfim, e a criança começa a gostar geralmente menina gosta do pai, do homem, e menino da mãe, ou da tia, ou da avó, enfim. Mas aí, de repente, essa fase importantíssima que forma, né, o complexo, que forma o superego, né? As normas, os costumes, as leis, que pode, não pode, enfim. Tudo isso tem muito a ver com a vida adulta. Né? Tem pessoa em que, em que acha que ele pode tudo. Tem pessoa que acha que ela é onisciente, sabe de tudo. Ou ela quer saber de tudo. E tem gente que é uma beleza, interessa pela vida alheia, ela quer se monopolizar, viu, Juca? Ela tá lá no fim do mundo, tá querendo manipulando você aqui, né? Quem saber, quem não sei o quê, enfim, ele liga para o outro, faz coluio, né? E ela, da vida particular dela, é, só o confessor. Fechada, mas a vida alheia é uma maravilha, quer mandar. E quer saber de tudo. Me conta, me fala, e que não sei o quê. Enfim, aquelas pessoas que às vezes a gente quer até evitar, né, de encontrar, porque é uma falsidade tremenda. Eu lembro de um moço que morou com a gente um tempo. Ah, que falsidade! Ave Maria, não é? Ele pegava sempre nesse aspecto. E é assim. E tem pessoa que ela é um deus, ela quer mandar em tudo, decidir, né, pelas pessoas, saber, enfim. E a personalidade, assim, muitas vezes ela fica muito fragilizada quando ela é peitada, ignorada, né? Eu acho que os outros não têm vontade, os outros não têm senso crítico, não têm escolha. Acho até que o outro não pode ter autonomia de pensamento e nem de ação. De qualquer forma, ela não consegue controlar os desejos dentro de si. Por isso que criança briga, faz escândalo. Você viu isso em shopping, na feira, na praça? Criança faz um escândalo com adulto, às vezes com o pai e a mãe, e ganha no grito. Ah, ganha mesmo. E ela continua assim, viu?
A vida inteira, pode ter 60, 80 anos, ela quer ganhar todo mundo no grito, na raiva, na bronca, sobretudo quando alguém depende dela. Olha, ela é rígida. Eu conheci a pessoa que ela é tão danada, ela é tão que ela queria que a empregada assumisse, né, que o cabelo na comida não fosse dela, fosse da empregada. Né? Sendo que o cabelo que estava na comida é cabelo pintado de louro. E a empregada tem cabelo preto e enroladinho. Ela quer, e bate na tecla, e faz ameaça, né, porque a outra precisa do emprego. Tem gente, sabe, lembra daquela música que, que é muito interessante? Se tocar, repetir aquela música que sempre, viu, Joaquim? Meu Deus, me livra da maldade de gente boa. Ah? Meu Deus, do Chico César, né? Essa música. Meu Deus, me livra da maldade de gente boa. Tem gente na religião. Religião não define caráter de ninguém, não, e nem honestidade. Né? Tem gente que é religioso que não vale um vintém. É verdade. Jesus foi condenado por religiosos, né? E as autoridades, os mestres. E aí ah, essa fase da formação da personalidade da pessoa nessa faixa de, de 3 anos, 4, 5, até 6 anos, é importantíssima essa fase ser observada. Então, vocês aí, ouvintes, que acompanham a gente, participa da escola do teu filho, da tua filha, do conselho, escuta muito, procura saber o que os cientistas, é verdade, que faz ciência da educação, que pesquisa os novos métodos de como lidar com a criança, sobretudo crianças que têm deficiências, crianças autistas, em que estão junto com os, digamos, alunos, digamos, entre aspas, normais, que ninguém, na verdade, é muito normal. Todos nós temos algum defeito, alguma coisa, enfim. E eu acho interessante essa observação, a integração, né, naquela criança em que tem mais dificuldades, que tem de assimilar, que não consegue conviver com ruído, com contrariedades, né, desestabiliza facilmente, quer fugir, né, quer ir para algum lugar, enfim. E assim, muita está cheio de adulto que quer fugir do lugar e nem pode. Está amarrado nos compromissos, sobretudo de compromissos afetivos, emocionais, aqueles compromissos dividais, de dívidas, né? Ou de gratidão. A criança não tem essa percepção ainda de gratidão. Né? Às vezes os adultos querem cobrar, né, do adulto, coloca para o adulto, para a criança, coisa que a criança não tem condição de suportar, nem de digerir. Tudo isso forma o cidadão, a personalidade. E a psicanálise, ela é, digamos, pode-se dizer, que ela é enxerida. Ela tenta colocar sempre o dedo na ferida. De qualquer forma, não é? De qualquer forma, essa fase do fálica, digamos assim, na linguajar da psicanálise, é uma fase interessante. Outra fase que é muito importante é a fase de 6 anos até 9, aquela fase digamos, a criança, né, na fase pré-adolescente, pré-puberdade. A criança, às vezes, fica meio sozinha, fica pensando que vai fazer arte, vai jogar bola, enfim. Aliás, jogando bola hoje está rendendo, viu? Eu vejo as mulheres jogando com categoria. Né? Ver criança jogando bola. Outro dia eu estava passando numa praça, num campinho lá, eu vi uma menina
Rapaz, fazendo, amortecendo a bola com os dois pés, com categoria, assim, aquela lá vai longe, não é? E se eu fosse um olheiro da FIFA, eu acho que eu ia ganhar um trocado, viu, Juca? É verdade. É interessante. Eu lembro de quando eu jogava bola, não é? É um dom, né? A gente o joga-bola é uma fuga, muitas vezes de casa ou do estudo. Ou é verdade, a gente precisa de tudo um pouco, mas nem todo mundo compreende. Valorizar a capacidade da criança. Geralmente a criança de 6 até 9 anos, sei lá, até 10, depende muito da criança, ela às vezes quer um reconhecimento. Ela quer ser ouvida, compreendida. E brigar com o pai e mãe contrariado é fácil. É raro você não encontrar um pai que tem criança nessa faixa etária, que às vezes a criança dá uma olhada assim e dá uma reclamada, né? Enfim. E quando entra na puberdade, quando começa o moleque começa a mudar a voz, né, Juca? Fica falando grosso, nasce uns chama. Mas na Bahia falava assim: o moleque tá mijando atrás do toco, tá se escondendo, né? É um linguajar bem popular que diz muito. E a moça, a menina, né, começa também a engordar, ficar forte, enfim, quando começa a ter secreção, tanto o menino a menina, então começa os vínculos, os desejos, os projetos, de acordo com o que é de acordo com a administração de tudo nessas fases aí, né, vai, vai repercutir na personalidade do adulto, né? Às vezes a gente é assim porque herda, às vezes se encontra alguém que está com depressão, né? Enfim, aí você vai na análise, já descobre que o avô tinha depressão, a avó, a tia, né? E o momento que ela vive só despertou o gatilho do que ela tem dentro de si. O tempo passa tão rápido, viu? Eita, nós vamos ouvir uma música então? Pode ser? Essa música é muito boa, hein? Verdade, verdade, verdade. Olha, tem uma outra dimensão da gente, né? Que a pessoa fica sempre agitada, ansiosa, não dorme direito, quando tem que fazer uma viagem, ou que tem que prestar um concurso, ou quando vai ser promovido e de repente tem medo de não corresponder. Tem gente que fica angustiada porque ela quer encontrar alguém que ela quer bem, que ela deseja, e se eu não responder não agir à altura do encontro ou da convivência, né? Uma vez ouvindo, alguém dizia, né, que ela se esforçava tanto para, para poder corresponder às exigências do seu, do seu vínculo afetivo. De repente, ela falando, falando, e ela era, digamos, diminuída, humilhada, sofria pressão psicológica, e ela se esforçava para responder à altura do seu vínculo, não é? Da pessoa com quem ela tinha uma convivência, digamos, íntima, de partilha, né? Da economia, da convivência, enfim, mas não podia partilhar muito as suas emoções. Digamos assim, não podia muito fazer aquela DR. DR, quando fala DR, é discutir a relação, né? E, então, discutir a relação significa que você está disposto a discutir tudo. Discutir a economia
casa, o afeto, a cultura, a religião, o futebol, discutir a ideologia, discutir, digamos, a gastronomia pessoal, quem gosta do que, comer o quê, né? Discutir o tempo, o ritmo de cada um, né? Porque cada um tem um tempo, viu? Um biorritmo para comer, para ter lazer, para ter prazer, para conviver. Então, tem coisa que não pode se discutir. Você, ela dizia, você tem que dizer amém. E a pessoa fica sufocada, e no seu sufocamento, digamos, com os vícios de vínculos e as tensões atuais, puxa o gatilho de um momento histórico da vida da pessoa não resolvido. Talvez na fase oral, na fase anal, na fase fálica, na fase de latência, ou na fase da puberdade que vem à tona. Não é? E aí a pessoa, muitas vezes, leva uma vida sofrida, uma vida sem evolução para o lazer, para o prazer, para o bem-estar, para uma realização. E, de repente, ela não faz uma análise de si, em como poderia melhor viver, como melhor interpretar, até para ela mesma encontrar os degraus da subida da, da escada para a evolução, não é, da pessoa ser, digamos, livre, amar a si próprio, ser livre, evoluir. Porque muitas vezes a pessoa encontra, não é, encontra pelo caminho pedras em que ela chuta a pedra e só machuca. E tem pessoa que fala assim, mas se eu deixo essa pedra, eu não vou ter nem caminho, nem pedra para chutar, né? Nem para sofrer. E aí fica a vida inteira. Sabe aquela notícia que alguém vive uma relação de amor e ódio com a outra pessoa a vida inteira? Né? Eles brigam na hora do café, eles discutem na hora do almoço, e chuta a canela na hora da sobremesa, né? E alguém não pode tomar partido, não deve tomar partido. Só quando a pessoa pede opinião, porque depois eles resolvem tudo debaixo dos lençóis, né? Na intimidade deles, fica tudo bem, e aí a intervenção do outro, né? Então, tudo isso é interessante. O Freud percebia tudo isso e muito mais. E a psicanálise é um jeito de ajudar a pessoa a encontrar desconfiômetro, de se desconfiar, né, de si mesmo. Uma coisa que a psicanálise é interessante, que ela cuida muito, exige muito e fala muito da questão ética. A questão ética diz respeito ao social. Né? Imagina uma personalidade em que roubam, uma personalidade que rouba é, dinheiro das vacinas, dinheiro merenda escolar, dinheiro do hospital, dinheiro da cesta básica do pobre. É verdade, tem. E aí dá um trabalho para a justiça. E quando a justiça não é justa? E quando a justiça tem que obedecer quem está no poder e quer a justiça de conveniência. Então, a psicanálise abre um leque. É interessante que tem aquele livro do Freud que vocês podem ler, todos os livros dele. Tem vários volumes, depende da publicação. Tem 24, depois 20 volumes, enfim. Mas tem aquele livro lá sobre o mal-estar da civilização, que é interessante.
O ser humano, o homem, quando saiu das árvores para morar no chão, que o homem morava nas árvores, com medo dos bichos, para se proteger. Né? Aí foi morar no chão, construir cabana na caverna, tinha que proteger, se proteger, se armar, enfim, aí com a confecção, né, do ferro, da pedra, das ferramentas, enfim, das flechas, para se proteger. Aí o homem criou o seu habitat, moradia, enfim. Esse negócio de banheiro, de quarto separado, isso é pouco, viu? Não é só os nobres que tinham muito isso. Uma separação, é tudo meio junto. Né? Então, mas o Freud percebeu que o homem começou a produzir, a agricultura, começou a questão da propriedade, tudo, né? E as leis. Aí Freud disse, mas como que a pessoa aplaude e gosta de quem faz lei que atrapalha ele? Digamos assim, o patrão faz leis para poder, é verdade, diminuir os direitos do trabalhador, né? De quem está trabalhando. E aí o trabalhador vai lá ainda aplaudir. Né? Acompanha o Paulo Freire, o método, a essência da alfabetização Paulo Freire. Mesmo a prática de Jesus na Bíblia. Jesus, para vocês são sepulcros caiados. Coloca fardos pesados nas costas dos pobres e é capaz de carregar nem um dedo. Né? Tem religião, religioso que bate no peito, mas vive querendo, né? Querendo migalhas de quem oprime e tira direito e abusa da terra do pobre. Basta você olhar o quadro político. O povo precisa de colocar na política gente pobre, como vereador, deputados, né? Aprender a fazer política. O seu voto vale muito. Mas, em todo caso, a questão ética tem muito a ver com nossa vida pessoal, com o pão, o preço do pão, da comida, do ovo de cada dia. Por isso tem muito a ver. Porque a psicanálise também é um jeito de ver o todo, né? Mas, tipo assim, você é a pessoa, tem uma personalidade onisciente, onipotente. Ele acha que pode tudo. Ele pode até achar que a Terra é plana, né? Pode até achar que ele sabe mais do que o cientista. Duvida de tudo, ele tem a certeza de tudo, e tem pessoas que aplaudem, que apoiam. Freud já falava disso. Como pode ser? Porque a pessoa se vê no outro, se projeta no outro. Se tem a personalidade deturpada, psicótica, perversa, né? Ele apoia quem, quem pratica maldade. Vai atrás e santamente rezando, jejuando, né? Usando o nome de Deus. Eu costumo dizer que tem muita gente, né, hoje que está impedindo de Deus de ser bom. Deus é bondade pura. Mas, em todo caso, a psicanálise não é para ficar, não é religião. A psicanálise é um saber de interpretar a vida, a realidade como ela é. Porque a realidade interna da gente, né, às vezes fica desorientada. A gente tem as instâncias mentais, né, digamos assim, nós temos aí o inconsciente, o ego e o superego. E quando é desorganizado, tipo a pessoa que tem o ego permissivo, todo tipo de desejos, né? Tipo de desejos.
ela, ela, ela é volúvel, ela se comporta socialmente bem, na família, na igreja, nas festas familiares, mas também se comporta muito bem em qualquer outro lugar, é, é, digamos, não convencional. Ou então, lembra aquela pessoa em que vai, na época de conquista, ela é tão boazinha, e depois que conquista, ela muda tudo. Aí vem as decepções. Basta a gente a, passar as vistas, né? Eu lembro que eu ia vender lenha no jegue, lá na Bahia, e, e depois que vendia lenha, eu ia amarrar o jegue num lugar lá, e tinha um cabeleireiro, não sei, eu não lembro o nome dele. Eu falava assim: o senhor pode passar as vistas para mim ali no jegue? Com medo do jegue escapar da corda e sumir, né, Juca? Um dia pedia para o cara olhar. Ele dizia assim: passa as vistas, eu não posso, que eu vou ficar cego, vou furar meu olho, né? Mas eu olho daqui. Né? Eu não sei porque eu estou lembrando disso. Né? Quando você passa as vistas e dá uma olhada nas notícias, no interesse que as pessoas têm sobre a vida alheia, né? Por que essas revistas e programas de fofoca estão aí em audiência, sobretudo nas tardes, né? Porque quem está, né, à tarde vendo televisão, Juca, não é empregada doméstica, não, não é peão, não, é patroa, é gente até uma vida meio estável. Isso dá uma audiência enorme. Mas você vai dar uma olhada no qual propaganda que passa lá, né? Passa, não passa propaganda de, de quichute, não. É de tênis bom, é sapato bom, é carro bom, é gente que pode consumir. Né? Enfim, a gente tem que... A psicanálise é interessante porque ela sai do seu particular e vai interpretar também o universal. Por isso que eu convido você a estudar psicanálise, viu? É bom, não importa a idade. Estuda, compra, faz cursos. Eu fiz o curso na Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Né? Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Você pode fazer inscrição. É bom para você aprender, conhecer. De qualquer forma, a gente tem toda a razão de, no mundo de hoje, de ficar atentos. Todos nós. O que está acontecendo na Líbia? As notícias. O que fizeram com a Líbia? O que fizeram em tantos lugares do mundo, no Iraque, né? O que está fazendo agora também na Ucrânia? Tem muitas forças ocultas aí que promovem. Não é um lado só, não, viu? Tem erro de todo lado, né? Porque a pessoa quer conquistar a terra produtiva. Se a Ucrânia não fosse um lugar produtivo, não fosse geograficamente útil para a política externa, né, não teria tanto interesse naquele lugar. Mas, em todo caso, a gente precisa de passar a vista em tudo e analisar. Quer ver uma coisa interessante? Presta atenção nas novelas. A novela faz sucesso é a novela que tem conteúdo que menores de 8, de 12 anos não devia estar assistindo. Né? É verdade ou não é? É. E quem que assiste? Qual é a família que coloca a criança de 12 anos lá para ver que é próprio de 12 anos? Tem alguém? É mais difícil. Não conheço. Então, tudo isso é importante, porque vê que os conteúdos que prende a atenção do público
tem conteúdo que incita, que mexe com a imaginação, conteúdo de maldade, de injustiça. Vê aquela novela lá, como é que é? Terra e Paixão? É isso mesmo? Novela da agora? É, aquela novela que tem lá Amor e Paixão, uma coisa assim, quer dizer, da Globo. Né? É que o conteúdo, né, é injustiça. É família que engole família. É maldade no duro. E tem gente que acha que aquilo ali é real. Mas tem na realidade também. De qualquer forma, a gente tem razão de olhar para o cenário de hoje e ficar com ansiedade. Né? O mundo, né? O mundo que está aí exige muita mudança do comportamento humano, porque essas calamidades, ah, a natureza reagindo, destruindo cidades. Por quê que os países ricos não podem também ajudar a prever a prevenção desses problemas, desses terremotos? Tem países que já tem, acontece, mas já tem prevenção, diminui as mortes, diminui o sofrimento. Assim é com a saúde pessoal e assim também é com a saúde social. De qualquer forma, nós precisamos de evoluir naquele sentido de a vida ser valorizada e a vida ser, digamos, a vida ser defendida. De qualquer forma, nós temos aquele comportamento, pelas notícias que existem hoje no dia a dia, que tem, as notícias ficam se repetindo, que, que desperta na gente uma, digamos, uma neurose, né? Uma neurose, tensões, medos. Outro dia alguém dizia, eu tenho medo de sair, porque eu tenho medo de bala perdida, de ser atropelado ou atropelada. Né? De qualquer forma, tudo isso gasta energia, diminui, às vezes, o prazer de viver, interagir. De qualquer forma, a, 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 o emocional da gente, né, precisa sempre de estar, digamos, evacuando. Sabe como você fica represado e não faz xixi e nem evacua? O seu organismo fica dolorido, sofrido. Mas se você vai ao banheiro, tudo como é normal, você tem um alívio. E por isso é importante a gente, a gente ter um, um recurso que a gente possa partilhar, né? Partilhar, ou baratear, ou valorizar o profissional da psicologia, da psiquiatria, valorizar o saber da escuta, mesmo para o poder público, valorizar, sabe, os profissionais, o saber. Tudo isso faz parte de uma, digamos, de, de uma, de uma meta ou de um objetivo em que a pessoa possa progredir. No mínimo, fazer com que as leis sejam justas e boas para todo mundo, mas que sejam também cumpridas. Né? De qualquer forma, a gente tem toda a razão, né, de, de buscar
sempre o que é de direito. Todo mundo pode errar. Todo mundo erra. Quem não erra é só Deus. Mas todo mundo tem o direito de se defender, o direito de respirar. Todo país tem direito de existir, de ter tua liberdade e progredir. E assim é na vida também pessoal. Na vida pessoal. A gente precisa estar em sintonia sempre com aquilo em que faz a gente viver e dar, faz que possibilita a gente ter uma longevidade. Longevidade é viver mais. Hoje, cada vez mais, as pessoas podem viver com tanto recursos. Basta os recursos ser acessível às pessoas. É ético isto, e o que é ético a gente precisa, sabe, de divulgar. Por quê? Isso pode fazer a vida de alguém, de uma pessoa desamparada, sobretudo as pessoas que têm deficiências, os doentes, os deprimidos, né? Às vezes as pessoas também que têm borderline, que têm altos e baixos, não sabe que vem dessa pessoa, mas tem talento ali, tem muita capacidade. Como uma menininha lá do futebol, joga bola pra caramba, e é uma atração. Para mim, é. Precisamos de atrair, sabe? De ser atrativo na área do saber. Até na hora de compreender o próximo, o outro, mas compreender sem diminuir e sem ofender. É um desafio. A psicanálise é um jeito de ajudar o mundo, digamos, ser mais humano e, digamos, o mundo pessoal e o mundo coletivo, ou esse mundo ser mais, digamos, humano e mais civilizado. Vamos ouvir mais uma música, Juca, pode ser? Que bom, que bom, que bom. Olha, se você que quer comprar livros, quer publicar livros, procure Edicom. Editora Edicom aí na internet. É só você escrever no Google, você vai encontrar uma editora que você pode comprar seus livros, de onde você está, e também você tem que escreve poesia, textos, pode ser textos religiosos, enfim, você pode publicar. Se você publica o livro, você pode mandar o livro ir no lugar que você não vai, que você não pode estar. E aí você vai estar vivo naquilo que você escreveu e publicou e também, né, doou, vendeu, e, enfim, divulgar a cultura. Na Edicom, e procura a Valentina, que ela é gente fina. Os assuntos abordados aqui, você pode discordar, perguntar, acrescentar, por escrito pelo WhatsApp. Escreve aí, operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. Lacan, né? Lacan. A Joaquim está me chamando a atenção aqui. A Isis está assistindo. Também a Fátima e também Gustavo, adora Agamenon, Gracinda, Paulo Sérgio, um abraço para todo mundo também aqui. Tem tanta gente acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Você do rádio também, que está aí trabalhando na noite, dirigindo de porteiro em qualquer lugar. Saúde, paz, e nunca esqueça, de colocar Deus na sua bagagem. O Lacan é um psicanalista que fala que o desejo, coloca em movimento todo o nosso pensamento, todo o nosso, toda a nossa energia psíquica, né? E depende do desejo. Se o desejo é para coisas
agradáveis, não é? Gasta uma intensidade de energia psíquica. Agora, se você tem um desejo de coisa para algo desagradável, digamos assim, né? Também você é, tem um gasto de energia diferenciado, né? De qualquer forma, a criança, o mesmo adulto, a gente vive querendo preencher os vazios da gente a qualquer momento, de uma companhia, de uma amizade, ou preencher, sabe, aquelas, aqueles desejos que foram insatisfeitos, né? Aquilo que a gente foi recalcado, né? Às vezes eu costumo comentar, né? Que eu vou em uma aldeia indígena, aqui perto de São Paulo, e eu não sei lá de mão abanando. Eu levo algum agrado, né? Às vezes eu falo assim, a coisa que eu não podia comer quando era criança, às vezes eu consigo trazer para outras crianças. Aquele desejo, não é, que você tem de, de saciar a necessidade alheia. Sabe aquela pessoa que sai, deixa tudo e vai visitar a pessoa que está desamparada, presa, adoentada, né? E não é nem parente. A pessoa tem um desejo de ser gente, de ser boa, de se fazer caridade. Não importa. E a pessoa também que tem até a obrigação de fazer o serviço dela, direito ela também não faz, ou de visitar o parente ou amigo, também ela não faz. E ela tem consciência disso. Ela faz de conta que não existe, que não tem esse compromisso. De qualquer forma, ela acaba tendo dentro de si, né, digamos, alguma coisa em que lhe dá desconfiança de todo mundo. Ou ela não é ela não pensa os seus atos, ela não pensa as suas falas, ela não, ela não, digamos, elabora pensamento do, do, do seu julgamento para o próximo, sobretudo julgamento moral, julgamento, digamos, o comportamento racista, preconceituoso, sabe, que é a pessoa que tem o ar, a pretensão de ser superior, de ser arrogante. E aí ela acaba tendo os seus desejos, né, digamos, não realizados, e ela acaba, a uma hora e outra, ficando sufocada. Ela sufoca ela mesma, né? Ela recusa, muitas vezes, progredir na sua vida, naquela dimensão de ter ocupação em que faz com que ela possa ser, digamos, pessoa suficientemente boa para todo mundo, para a criança, para jovens, para idosos, para o social, né? Ela não, ela, o que é negativo, ela não dá importância. E ela, a pessoa que é, digamos, que tem a tendência a evoluir, não importa a idade, ela sempre é uma pessoa, digamos, ela pode ser antiga. Antiga naquele sentido, né, do Portela, professor
uma palestrante, né? O antigo é como museu, ela atrai todo mundo. O museu atrai, tem história, atrai criança, tem valor. Né? E tem pessoa que já é velha no jeito de chegar, velha no jeito de interpretar, velha no jeito de viver. Não importa a idade cronológica. Eu acredito que a psicanálise também ajuda a gente dentro dessa dimensão. Não importa a idade que você tem. Não seja velho, seja pessoa antiga, em que consiga, digamos, que consiga progredir. Progredir naquele sentido de ajudar a você mesmo, né, a ser bom ou ser edificante, em ser, digamos, promotor daquilo que não sufoca e nem diminui a vida alheia, a vida do próximo. Vale a pena a gente sempre buscar o saber, não importa a idade, mas você pode fazer desse jeito de viver, sempre aprender. Queria falar para vocês, saúde e paz, fé na bagagem, obrigado, e nunca esqueça, né, de colocar Deus no seu embornal, como disse lá na Bahia. Saúde e paz.